Vira e mexe, você vai no Garden comprar umas plantinhas, aí você vê aquele monte de produto que você não faz a mínima ideia do porquê que estão lá, né? Então hoje eu vou te explicar. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de vários produtos que são super legais pro seu jardim e que às vezes a gente não sabe nem que existem, ou não sabe o que eles são, ou a gente vê na prateleira e passa reto. E essas coisas, elas realmente são super úteis e são as coisas que, pra mim, são as que mais valem a pena em todas as prateleiras do Garden. E todas elas são super fáceis de obter. Qualquer loja especializada vai ter essas coisas pra você. Pra começar, a gente vai falar de adubo, tá? Eu sei que muitas vezes eu falo aqui de adubos orgânicos e tudo mais, mas existem adubos químicos, eles são super fáceis de usar e eles estão lá na loja esperando você comprar. A parte boa desse tipo de adubo químico é que, veja bem, ele já tá pronto, você não vai gastar tempo nenhum para comprar ele e muito pouco tempo para você colocar nas suas plantas. E planta adubada sempre é uma planta muito mais feliz. Dentre todos esses adubos químicos, a gente tem os NPKs que são mais simples, que só tem 3 nutrientes, ou então a gente tem outros que são mais elaborados, que possuem mais coisas e que você vai ter que ler no rótulo para saber o que é que tem nele. E se você quer saber um pouco mais sobre o NPK e sobre todos esses nutrientes, eu vou linkar um vídeo aqui que eu estou falando sobre absolutamente todos esses nutrientes que são necessários para plantas. Mas voltando para esses adubos que a gente está falando, eles podem ser granulados, mais ou menos finos, e eles também podem ser líquidos. E essa última versão geralmente ou vem em um borrifador ou então em um potinho menor para você diluir em água quando for usar. Quando a gente está falando de um jardineiro iniciante, eu sempre recomendo os adubos que são granulados. Eles são mais fáceis de medir, mais fáceis de manusear e muito mais difíceis da gente exagerar. Porque planta morre de overdose também, gente. Então é muito importante a gente adubar da forma correta. Ainda na seara dos adubos, a gente vai ter vários adubos no mercado que são orgânicos, tá? Que eles não são químicos. E o que eu mais gosto de todos eles, com certeza, é o bokashi. O bokashi, ele é o queridinho da maioria das pessoas que lidam com jardins. Mas o que é o bokashi, né? O bokashi é matéria orgânica, tá? Então a gente tá falando de material vegetal, material animal, que é deixado para decompor junto com uma cauda de bactérias, tá? E aí, tudo isso decomposto vai ficar super rico para suas plantas. Ele é super eficiente, então vale super a pena testar. Em seguida, a gente vai falar de substrato, tá? E muita gente pergunta, mas substrato não é a mesma coisa que adubo? O que é o substrato? O substrato nada mais é do que um meio para você plantar a sua plantinha, tá? É como se fosse a terra, só que o substrato geralmente é adaptado para uma planta específica. E sim, você pode usar a boa e velha terra preta para plantar um monte de coisa, mas às vezes se você tem uma orquídea, uma samambaia ou algumas suculentas ou cactos, pode ser interessante você comprar um substrato específico para eles, porque isso significa que você está criando um habitat para eles que é mais legal. O próximo item, que é um dos meus hiper favoritos, é o enraizador. E veja bem, com esse nome a gente não precisa explicar muito, mas a real é que ele ajuda suas plantas a enraizarem mais rápido, ele estimula o crescimento das raízes. Essa é uma coisa que eu sempre tenho na minha casa e que eu uso bastante, principalmente quando eu vou fazer transplantes, ou seja, se eu vou fazer uma implantação de jardim, se eu preciso trocar alguma coisa de vaso, é bem interessante você regar a sua planta por alguns dias com esse enraizador. E eu não sei se foi o dedo verde que eu desenvolvi com o tempo ou se foi o enraizador, mas meus transplantes nunca dão errado, isso é ótimo. O próximo produto que a gente vai falar é um produto muito interessante, mas que precisa de um papo muito sério. É o óleo de nim. Eu já falei muito do óleo de nim aqui e eu vou repetir para vocês. O óleo de nim, ele é um repelente natural, ele é retirado de uma árvore chamada nim. E é sempre bom a gente repetir que esse repelente, ele não só repele as pragas, como também outros insetos que são legais para as nossas plantas, tipo os polinizadores. Então a gente precisa ser muito responsável quando a gente vai usar o óleo de nim, tá? Idealmente, você pode usar o óleo de nim dentro da sua casa, em uma varanda, mas nunca em um grande jardim, em um lugar que precise de polinização, ou seja, um lugar que você tenha flores e frutos. É muito importante que você seja muito responsável usando o óleo de nim. Para comprar, você vai encontrar ele num potinho pequenininho que você pode diluir em água, ou então em uma versão com borrifador, que aí você não precisa diluir, você já usa ele prontinho. E eu gosto de chamar o óleo de nim de último recurso,
Eu vou linkar aqui alguns vídeos sobre pragas e doenças e formas de combater essas pragas e doenças, e inclusive essas formas são menos nocivas e menos químicas do que muita coisa que a gente pode encontrar por aí. Geralmente eu experimento usar esses métodos que estão nesses outros vídeos e depois eu uso o NIM. Por fim, a última coisa que eu vou falar com vocês é uma coisa que eu já mencionei também no vídeo de doenças, mas que é muito importante a gente ter em mente, tá? É a cauda bordaleza. Como eu já expliquei antes aqui no canal, dentre todas as doenças que as nossas plantas podem ter, muitas delas são causadas por fungos. E por mais que existam métodos que sejam mais naturais, métodos fáceis de se combater alguns fungos, a gente nem sempre sabe qual é aquele fungo que a gente está vendo. Enquanto a fumagina ou o oídio, por exemplo, são fáceis de se reconhecer, existe uma miríade de fungos por aí que pode atacar sua planta e a gente nem sempre vai saber qual que é a receita específica para esse fungo. Nessas horas, a cauda bordaleza quebra o maior galho. Ela nada mais é do que sulfato de cobre, e cobre para combater fungo é garantido, ou seja, se você não sabe qual é o fungo que você está combatendo, você provavelmente vai conseguir matar ele com cauda bordaleza. E aí você não precisa fazer aula de biologia no Google e tentar descobrir qual que é o fungo específico. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como cuidar das plantas aí na casa de vocês, é só vocês darem uma olhada na playlist que eu deixei de paisagismo aqui embaixo, para vocês saberem cuidar melhor das plantas de vocês. Tem dicas sobre adubo, sobre como combater pragas, doenças, e óbvio que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sempre podem mandar um comentário aqui embaixo para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!